se inscrevendo no Olá, nosso meus queridos canal, irmãos, a e paz dizer que o do nosso Senhor propósito Jesus. aqui, como sempre, para é servir mais você com a palavra de Deus, ok? Nosso objetivo não é inculcar o que nós aprendemos, mas é despertar você para refletir, para analisar a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos, nesse momento, felicitar a todos um 2021 cheio de paz, de gozo e de alegria. E ofereço a todos Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Vamos caminhar 2021 com Deus, e assim seremos mais vitoriosos, seremos mais felizes. Pois como diz João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Filipenses 4,13, com Deus nós podemos tudo, quer na alegria, quer na dor, quer na bonança, quer na escassez. A todo o povo de Deus, a toda a nação brasileira, a todas as igrejas, um feliz 2021. Vamos iniciar orando em nome de Jesus. Pastor Luiz. Maravilhoso Deus, eterno, nós te bendizemos nesta hora, ó Pai, pela oportunidade de aprendermos mais e mais da Tua santa e poderosa palavra. Meu Deus amado, e desta vez falarmos sobre o Teu Espírito Santo, meu Deus, que nos ajuda e nos consola. Pai bendito, que este mesmo Espírito esteja conosco aqui, instruindo, ó Pai, como Tu mesmo dizes, fazendo Teu servo lembrar do que fora estudado, do que fora lido, para passar conhecimento às nossas vidas e nos edificar em Tua presença. Pai amado, abençoa os nossos ouvintes, os nossos internautas, ó Pai, dê graça, dê ajuda, ó Pai, que todos possamos crescer no conhecimento e na revelação de Cristo Jesus. Se conosco, nos abençoa, é o que te pedimos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, estamos com a primeira lição do ano. Olha aqui, ó. O verdadeiro pentecostalismo, ok? Lição comentada pelo meu amigo, pastor Ezequias Soares, de Jundiaí, um homem de Deus, um pastor sério, um pastor culto, aplicado à leitura da palavra e também das línguas originais. O pastor Ezequias é professor de grego, ele já lançou uma gramática grega que vocês podem comprar pela CPAD, eu não sei se foi pela CPAD, não, acho que foi por outra editora. Não foi pela CPAD a gramática dele, que eu tenho. Mas ele, na gramática do Don Johnson, que foi lançado pela CPAD, ele trouxe essa novidade para o Brasil e sempre se aplicou às línguas originais, ao grego, ao hebraico. É, na verdade, um erudito das Sagradas Escrituras. Tem nosso respeito, nossa admiração, nossa consideração. Acima de tudo isso, é um servo de Deus, comprometido em fazer a verdadeira apologia da fé cristã, da palavra do Senhor. E hoje, nós estamos aqui com a nossa pequena classe para analisarmos e estudarmos a palavra de Deus. O tema da lição é a pessoa, não é isso? A pessoa do Espírito Santo. A temática que nós iremos discutir é essa aqui, a pessoa do Espírito Santo. E antes de tudo, nós podemos analisar que o primeiro ponto, vai dizendo aí para mim anotar aqui, revelação do Espírito Santo nas Escrituras, não é isso? Nas Escrituras. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O Espírito Santo. Santo e Jesus Cristo. Terceiro. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? Só ajeitar aqui, ser humano.
Muito bem. São os 3 pontos discursivos da nossa lição que estaremos analisando aqui. A princípio, nós temos aqui esse primeiro ponto, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Essa é a base, esse é o pilar pelo qual o verdadeiro estudo deve acontecer. Nós temos vários teólogos, nós temos vários estudiosos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas eu quero, de antemão, logo alertar de modo tônico: nós não podemos estudar a pessoa do Espírito Santo começando com os grandes teólogos. Louvamos a Deus pela vida dos teólogos, mas nós devemos começar com a Bíblia. A leitura sobre a pessoa do Espírito Santo, ela deve começar com a Bíblia. Por quê? Porque, primeiramente, a Bíblia é quem dá a localidade, a referência correta sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, vamos começar com a revelação do Espírito Santo nas páginas seletivas das Sagradas Escrituras. Por que, pastor Zéu? Porque essa doutrina que nós podemos analisar na introdução, pastor Ezequiel Soares, ele diz: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo. Eu até quero dizer a todos que eu não gosto muito da expressão pentecostalismo. Sabe por quê? Por causa disso aqui, desse ismo. O que é isso aqui? O que isso significa? Pentecostalismo, evangelismo. Esse ismo, ele dá uma ideia de quê? O que vocês acham aí, os 2 alunos? Ah, verdade. Ele vai para esse lado, ok? E querendo ou não, ele vai derrocar, ele vai cair numa ideia de ciência. Não é isso? Aí fica fechado. Então, por que eu não prefiro muito isso aqui? Pentecostalismo. Eu prefiro mais pentecostal. Ok? Pentecostal. O movimento pentecostal, a história pentecostal, a igreja pentecostal. Então, esse ismo, ele vai dar... Todos vocês sabem que o cientificismo, o que mais? O historicismo, idealismo, ativismo. Então, eu não prefiro muito essa nomenclatura, com todo respeito, que nós estamos prefaciando aqui. Mas eu prefiro mais movimento pentecostal, a história pentecostal, a igreja pentecostal. Eu caio mais para esse lado. É claro que é uma posição minha, mas fique ao seu critério. E o que acontece é que ele diz assim: os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo, com os seus dons e manifestações como a glossolalia, línguas, profecias, curas e outras operações, ok? Então, a prefaciação do pastor Ezequias, ela está a contento. Por que ela está a contento? Porque ela abarca, na verdade, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos, que na verdade trata-se gloriosamente da pessoa do Espírito Santo, ok? Mas nós não podemos estudar a pessoa do Espírito Santo sem a Bíblia. Sem a Bíblia. O problema maior é que muitos que desejam penetrar, estudar sobre esse assunto, têm feito isso à luz do que alguns pregadores dizem, à luz do que alguns teólogos dizem, à luz do que alguns livros falam, e daí, queridos alunos, surgem as aberrações, ok? Então, o ensino sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo está na Bíblia. Isso tanto é pré-pentecostal como pós-pentecostal. Então, nós vamos fazer essa análise da pessoa do Espírito Santo nessas 2 vertentes ao longo da lição. A primeira vertente, qual é? Uma análise do Espírito Santo na visão pré-pentecostal e pós-pentecostal, ok? Então, são esses 2 momentos interessantes que nós iremos analisar aqui.
E nós podemos analisar que um verdadeiro conhecimento da pessoa do Espírito Santo evita as heresias, evita palavras e colocações aberrantes sobre o Espírito Santo. Mas vem a primeira pergunta: e quem é essa pessoa do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que na verdade trata a Bíblia sobre a pessoa do Espírito Santo? Eu vou colocar aqui apenas 8, mas tenho mais, mas eu vou colocar apenas 8. Essa interrogação sobre a pessoa do Espírito Santo, ela é questionada em diversos movimentos. Primeiro, a Fé Bahia, ela vai dizer que o Espírito Santo é simplesmente uma energia que Deus usa para se manifestar. Esse é o sentimento da Fé Bahia. A Bíblia Islâmica, se você abrir ela, ela vai dizer claramente que se refere a Jesus como o Espírito Santo, ou também como o anjo Gabriel. Então, se a Fé Bahia diz que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é uma energia, a Bíblia Islâmica, ela diz que o Espírito Santo, a Bíblia se refere a Jesus como Espírito Santo, ou como anjo Gabriel, aí vocês estão vendo a questão problemática. Mas a terceira conotação que nós podemos observar é sobre o budismo e o hinduísmo. Para essas duas correntes, o Espírito Santo já não existe. Vejam a grande questão. Enquanto que você tem a Fé Bahia, o Espírito Santo é uma energia. Essa energia é divina, que Deus concede poder para se manifestar. E aí, se você vai para a Bíblia Islâmica, o Espírito Santo se refere a Jesus e o anjo Gabriel. E aí você tem agora o budismo e o hinduísmo. Não existe o Espírito Santo. Mas tem uma outra conotação: os judeus. Como é que os judeus pensam sobre a pessoa do Espírito Santo? E nós sabemos, à luz de João 4, que a salvação, disse Jesus, vem dos judeus. Aos judeus foram entregues os oráculos divinos. Então, nada melhor de recorrer ao judaísmo para entender como é que eles pensavam a pessoa do Espírito Santo. Como é que os judeus pensavam essa pessoa do Espírito Santo? Eles diziam que o Espírito Santo era outro nome dado a Deus para a sua atividade na terra. Olha como é que os judeus pensavam e entendiam sobre a pessoa do Espírito Santo. Se a gente analisar Gênesis, vamos lá, 1:2, olha como é que diz aí a palavra de Deus. 1:2. E a terra era sem forma e vazia, Sim. e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia. Ruá. Essa é a palavra para espírito. Nós vamos analisar isso daqui a pouco. Então, os judeus entendiam que o Espírito Santo, ele seria essa energia, essa força de Deus atuando na terra. Era um outro nome aplicado para a atividade de Deus na terra. Entenderam agora? Como era que eles tratavam a pessoa do Espírito Santo? Mas vamos analisar. O quinto movimento é o mormonismo. Afirma que o Espírito Santo é um Deus separado do Pai e do Filho. Ele não passa de uma substância líquida, onde Deus exerce sua atividade. Então você tem movimento na Fé Bahia, você tem a Bíblia Islâmica, você tem o hinduísmo e o budismo, você tem os judeus, o mormonismo. Cada uma dessas correntes estão interpretando de modo diferente a pessoa de quem? A pessoa do Espírito Santo. Eu pergunto aqui aos alunos, para vocês participarem. Até agora, com essas definições que eu dei aqui, 6 definições, porque eu falei do budismo e do hinduísmo. Então eu tenho aí 6 definições. E do mormonismo. Até agora, essas correntes falaram que o Espírito Santo é uma pessoa? Não. Até agora, como é que eles estão vendo o Espírito Santo? Só como uma força, uma atuação. Só como uma força, só como uma atuação. Como uma energia, como uma substância, como acredita o movimento
do mormonismo. Mas aí em sétimo você tem os unicistas. Os unicistas são bem conhecidos, Tabernáculo da Fé, Igreja Local, me parece também Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, como eu já falei. Aí o que acontece aqui? Eles dizem que não há essa questão da trindade. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Não é essa questão da trindade. Observe que eles não negam Jesus. Eles não negam Deus, mas só é um. Então você pode analisar aqui que o Espírito Santo nos unicistas, na verdade é o próprio Jesus. Aí vem o oitavo lugar. O que a nova era, New Age, diz sobre Jesus? Eles dizem sobre o Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força psíquica. Uma força psíquica. Mas aí você vem, em último lugar, os testemunhos de Jeová. O que os testemunhas de Jeová, pastor Ziel, falam sobre o Espírito Santo? Aí eles vão bater pesado. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força vital, como uma corrente elétrica. Então eu dei aqui 9 conotações sobre a pessoa do Espírito Santo fora da Bíblia. E fora da Bíblia, e até mesmo dentro da visão judaica, o Espírito Santo não é visto como uma pessoa. E é muito sério essa perspectiva, por quê? Porque quando você analisa isso, esse ruar é vento, aqui ruar quer dizer vento, certo? Sopro, não é isso? Vento, sopro. Então, eles foram compreendendo que era uma forma de Deus atuar. De Deus atuar. Então, a interpretação judaica é de que o Espírito Santo seria uma outra forma dada a Deus, um outro nome dado da forma que ele atuava. Mas nessas 9 conotações que nós apresentamos aqui, o Espírito Santo não é visto como uma pessoa, o Espírito Santo não é visto como Deus, o Espírito Santo é visto como uma força, o Espírito Santo é visto como uma energia. Agora para vocês 3, filma a cara deles ali. Para vocês 3 que estão aqui, é participação, não é testando conhecimento de ninguém. Se ele é uma energia, o que essas pessoas que analisam a pessoa do Espírito Santo estão cometendo? Uma heresia. E heresia aqui para nós, eles estão atacando quem? O Espírito Santo. E quem ataca o Espírito Santo está cometendo que tipo de pecado? Um sacrilégio. Mas ele está cometendo um outro pecado. Que Jesus falou, blasfêmia. O Webster diz que aquele que se dirige ao Espírito Santo, da forma que eu coloquei aqui, eles estão cometendo blasfêmia. Isso está lá em Mateus 12. Estão cometendo blasfêmia. Porque se o Espírito Santo, e ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, eu digo que ele é uma energia, ele é uma força psíquica, ele é um poder, ele é uma substância, eu estou blasfemando dele. Eu estou blasfemando dele. E se nós adorarmos uma força, se nós adorarmos uma energia, que tipo de pecado estamos cometendo? Não, já falamos. Estamos cometendo o quê? Idolatria. Porque Deus disse lá em Êxodo 20, não terás. Aí as pessoas usam Deuteronômio 4, que é o Shema, é o credo de Israel. Leia aí, Deuteronômio 4, 6, não é isso? Isso. É bom a Bíblia, meus irmãos. Glória a Deus. Deuteronômio 4, 6, não é isso? 4, 6. Peraí. É 6, 4. 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Viu? 6, 4. 6, 4, diz aí. Ouve, Israel. Olha aí. O Shema, Senhor... olha aí, ó. Shema Israel, Yehová, Eloheinu, Yehová, Erradi. 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 Estão vendo aqui? Ouve, esse verbo aí, ó. Shema, chamar, escutar. Escuta. Sabe o que é no hebraico? Obedece. Obedece. Olha aqui, ó, como é lindo. Eu trouxe aqui o texto hebraico hoje, olha. Ele está dizendo assim, ó. Shema
escute, obedeça. Isso é lindo, irmão. Aí ele vai dizer, obedeça, Israel. Aí você tem o Yehová, né? Que aí muitos leem Adonai. Muitos leem Adonai, leem o Eterno. Eloheinu, Adonai, Errad, ok? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, Israel não acredita nessa questão da trindade, porque a trindade para eles seriam como se nós estivéssemos adorando o quê? Outros deuses. E todo exegeta sabe. Muitos exegetas do hebraico usam esse versículo aqui e pegam a palavra Errad, que é um numeral. É o numeral 1, né? Errad. Mas também aqui fala de direção, ok? Ouve, Israel, escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí alguns falam de unidade composta, os que querem explicar a trindade, unidade composta, cacho de uva, a vela que tem a parte do pavio, da cera e da luz, são analogias que não cabem aqui. O que eu quero dizer é que essas 9 conotações que nós demos aí, nenhuma delas estão corretas. Por que não estão corretas? Estão cometendo 2 tipos de pecado. 3, blasfêmia, heresia, idolatria. O que eles estão cometendo? Blasfêmia, idolatria e heresia. Então pronto, nunca pense o Espírito Santo como uma força psíquica, como uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E aí, o pastor Ezequias Soares, ele quer começar com a questão certa, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Você quer saber quem é o Espírito Santo? Você quer saber o que ele faz, quem ele é? Vá para a Bíblia. A Bíblia começa dizendo, e o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo estava participando na criação. Mas se vocês analisarem, meus queridos irmãos, essa questão de atacar o Espírito Santo não é de agora não. Se você pegar lá atrás, Noeto de Esmirna, se você pegar ele, você vai ver que ele é o criador do movimento chamado de modalismo, que reduzia o Pai, o Filho e o Espírito Santo em 3 modos de existir ou de se manifestar. Então prestem bem atenção, que lá no tempo antigo, lá atrás, você já tem aí pessoas que estão interpretando errado a pessoa de quem? Do Espírito Santo. Sabélio também vai seguir a mesma ideia. Então, você pode observar que eles diziam que havia esses 3 modos de Deus atuar. Atuava como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Então você tem essas modalidades, daí a palavra modalismo, nessa pessoa de Noeto de Esmirna, e Sabélio vai seguir essa mesma conotação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas isso aí acontece lá no 2º século. Lá no 2º século, eles começam a interpretar a pessoa do Espírito Santo de modo errado. Agora, quem quiser se apropriar da pessoa do Espírito Santo de maneira correta, tem que ir para onde? Para as Escrituras. No subponto 1, ele diz a personalidade do Espírito Santo, aliás, subponto 1, a divindade do Espírito Santo. Subponto 2, a personalidade do Espírito Santo. Subponto 3, atributos divinos do Espírito Santo. Ok? Então deixa eu começar dizendo aqui. Vamos ler aí João 4:24. Como é que diz aí? 4:24. Sim. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Lê aí de novo. João 3. João 4:24. Aliás, João 4:24. Vai lá, lê aí de novo. 4:24. Deus é Espírito. Isso. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Deixa eu pegar aqui. 4:24. Só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó.
Rapidinho aqui. Olha aqui. Ó, pneuma, theos. Sabe qual é o maior problema aqui? É porque esse pneuma, no próprio texto, na gramática grega, ele é neutro. Pneuma. Vocês estão vendo aqui a palavra pneuma? Vocês estão vendo aqui a palavra ruá? Ruá é hebraica, é vento, é sopro, é hálito. Mas também pneuma é o quê? É ar, é vento, é sopro. A palavra pneuma, a nossa palavra no português, qual é a palavra que vocês, só para vocês analisando como o grego não é difícil, qual é a palavra que tem pneuma aqui? Pneumatologia. Qual é a outra palavra? Pneu de carro. O que tem dentro do pneu? Pronto, está aqui. Está vendo? Ruá, pneuma, aqui é no grego, mas essa palavra é neutra. Então, vocês sabem que tanto no grego como no latim, nós temos 3 gêneros. Masculino, feminino, neutro. Ok? Aí você diz, no português não tem? Tem também. Porque vamos pegar aqui essa palavra. Olha para cá. Essa palavrinha aqui com vocês. Ó. Como é que eu coloquei aqui? Estudante. Essa palavra, ela é só para o masculino ou ela também é feminino? Para os dois. Para os dois. Então ela é o quê? Gênero? Não. Neutro. É, mas ela... aqui eu diria que ela estava neutra, que eles chamam como na gramática? Comum. Pronto. O estudante? A estudante. Entenderam? Agora, o grego tem isso aqui chamado de neutro. É o que fica no meio. Não é nem masculino e nem feminino. Por isso que alguém tenta dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Por que ele não é uma pessoa? Por causa da sua neutralidade. Mas é aí que João vai resolver o problema. Porque todas as vezes que nós vamos para o Evangelho de João, ao falar do pneuma, olha o que ele faz aqui, ó. O Espírito, como é que diz aí? Deus é Espírito. Deus, pneuma, theos. Olha o que ele está dizendo. Se fosse só isso aqui, aí era um problema grave. Mas olha aqui, ó. Ó o artigo definido aqui, ó. Aqui, ó. Theos. Aqui, essa terminação, essa desinência, essa declinação mostra que aqui é o sujeito. Isso aqui está no nominativo, ele é o sujeito. Então o Espírito Santo aqui é o sujeito, é a pessoa. Theos. Olha o artigo aí definindo. Mas você também tem o pronome que define. Então o Espírito Santo ele não tem neutralidade na Bíblia, no livro de João. Vamos lá, qual é o outro lá para João? Os versículos das lições, vamos lá. João 14. Como é que diz João 14? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para aí, aí é o que? Ei, mas é bom a Bíblia. Vamos lá, irmão, vamos explorar aqui. João 14. 16. E eu rogarei ao Pai. Para aí. Cagou erotesoton patera kai alon. E eu pedirei, erotesson, aqui é futuro. E eu pedirei ton patera. Olha aqui, eu pedirei ao Pai, acusando aí. E ele, alon, não é isso? Deixa eu ver aqui. Alon, não é isso? Está aí, ó. Alon, isso aí, que é outro. Só que esse outro aqui não é héteros. Alon é outro da mesma espécie. É outro da mesma natureza. Então, se um grego queria dizer assim, me dá essa maçã, se tinham duas maçãs juntas, mãos, se fala isso na gramática dele, se tinham duas maçãs juntas, ele usava que termo? Alon. Ele dizia, me dá essa maçã. Então, era outra, mas era do mesmo. Mas se ele quisesse dizer assim, me dá outra laranja. Diferente, ele vai usar a palavra héteros. Então, quando Jesus diz, ele enviará outro, mas é outro do mesmo tipo, porque o Espírito Santo é Deus.
O Espírito Santo é Deus. Então, perceba que você tem aqui essa ênfase textual. Vamos lá para outro texto. 14:17. Isso. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso. Estará em Vós. Qual é a outra? É o 26, 14:26. 26, vai. Mas aquele Consolador, Ekeinos. o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então pronto, você tem isso aqui, Ekeinos. Então você tem Ekeinos, que na verdade está falando aquele, ok? Então você tem pronomes pessoais, artigo, que vão definindo isso aí. Muito bem? Então vamos analisar aqui. Esse é o sentido. E o pastor Ezequiel Soares, ele começa mostrando aqui, em primeiro ponto, a personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo. É fundamental o cristão entender a natureza do Espírito Santo e como a Bíblia faz alusão a ele como uma pessoa. E quando se fala de pessoa, o que uma pessoa tem? Quais são os atos que constituem a personalidade de uma pessoa? Vontade, desejo, emoção, volição, inteligência, autoconsciência, autodeterminação. Tudo isso constitui o quê? Então, quando se diz que o Espírito Santo é uma pessoa, esse termo pessoa, nunca pode ser levado para o lado etéreo. É uma forma que Deus usa a palavra humana para nos levar para o campo da compreensão daquilo que é espiritual. Mas quando se diz que o Espírito Santo é uma pessoa, não está se referindo à questão de falar de membros do corpo, mas está se referindo à vontade, à inteligência, à autoconsciência, à autodeterminação, o que constitui a sua personalidade. Ok? Então, é isso que é muito importante analisarmos. Eu coloquei isso aqui. O termo pessoa, aplicado aí na Trindade, deve ser entendido dessa forma, qualificativo, olha aí, ó. Quando aplicamos o termo pessoa à Trindade, devemos entender que isso está sendo feito apenas em sentido qualificar e limitado, distinguindo-se as distinções pessoais e não organismos separados. Pronto, é isso que eu expliquei agora há pouco. Então nós podemos analisar que eu falei aqui que o uso dos pronomes, dessa questão do neutro, que é o espírito, João sempre coloca o pronome pessoal, o artigo, para definir a pessoa do Espírito Santo. Então isso é muito interessante nós percebermos. Então vamos analisar. Eu não vou ter tempo para ler, mas você vai ler em casa. O Espírito Santo no período pré-pentecostal. Gênesis 6:3, o Espírito Santo contendendo. Olha lá para você ver como é a pessoa. Lê só isso aí, pastor. O Espírito Santo falando, Gênesis 27. O Espírito Santo ensinando, Gênesis 12:31, verso 2 a 6. O Espírito Santo dando sabedoria, Gênesis 34, verso 9. O Espírito Santo agindo com poder, Juízes 3:10. O Espírito Santo residindo no homem, Salmo 51:11. Pronto. Lê aí. 6:3. Isso. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí se você pegar, aí é o Espírito contendendo. Se você pegar o Espírito falando, Gênesis 27, rapidinho aí. Gênesis capítulo 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo quanto que é teu. Pronto. Então você tem aí essas referências que eu falei, vocês podem analisar. O Espírito no período pós-pentecostal.
Agora nós vamos analisar o Espírito Santo no período pós-pentecostal. Mas antes que eu faça isso, eu quero só dar aqui uma análise desse movimento. Nós sabemos que o século XX ele será o século em que muitos irão se despertar para buscar o poder pentecostal. Inclusive não só os pentecostais, mas vão surgir grupos carismáticos que também terão interesse pelo movimento pentecostal, ok? Então, o século XX ele vai ser impactado, ele vai ser despertado para ser o século do movimento pentecostal. E aí não só, o que vai acontecer são despertamentos de grupos. É bom que se saiba que esse movimento pentecostal, ele não é que vai surgir a doutrina pentecostal. O ensino já estava na Bíblia. O que vai surgir, na verdade, são grupos que vão se interessar pelo que a Bíblia registrava. Que alguém diz assim, o movimento pentecostal, esse ensino pentecostal, essa experiência pentecostal é nova. Não, senhores. O que é novo são grupos que se despertaram para buscar a experiência, que a Bíblia fala. Entenderam? Mas a questão da doutrina da pessoa, da revelação do Espírito Santo, está na Bíblia. Está na Bíblia. A questão dos dons, a questão do poder, a questão da unção. Inclusive em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento, nós temos 3 formas do Espírito Santo atuar. Ele atua como vento, ele atua como sopro e ele atua como carisma. Eu disse como? Vamos lá. Vento, sopro, carisma. Aí você vê, João 3, Jesus disse, o vento sopra onde? Não sabe de onde vem? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então pronto, olha Jesus falando do Espírito Santo como vento. Você vai analisar também o Espírito Santo como sopro. O Espírito Santo como sopro. Ezequiel 37, 1-4, depois você vai ler lá. O Espírito Santo entra no vale de ossos e transforma ele em quê? Ali está falando da restauração do povo de Deus. E em terceiro lugar, o Espírito Santo como? Carisma. Ou seja, carisma do grego são dons, são capacidades vindas do Espírito Santo para as pessoas, para que elas façam a obra de Deus. Lê aí, 1 Coríntios 12, 8, 9. Vamos lá. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Pronto. Então prestem minha atenção. O que eu quero colocar aqui é que eu estou dizendo que o século XX vai ser o século do Espírito e que grupos vão se despertar para buscar o quê? O Espírito Santo. Mas já estava registrado na Bíblia. Quem acreditava? Por exemplo, uma pessoa que se deparava com Atos 2, o Espírito Santo descendo, capacitando, dando dons. Quem acreditava naquela promessa ia buscar. E o Espírito Santo fazia o quê? Por que os pais da igreja não trataram tanto sobre a pessoa do Espírito Santo? Porque eles tinham outras missões que eles estavam mais ocupados naquele momento. Como, por exemplo, na reforma de Lutero. Como, por exemplo, o próprio João Calvino. Então, o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, o século XX vai ser esse século. E 3 ondas, Peter Wagner vai falar de 3 ondas do movimento pentecostal. Digam comigo para aprender, vocês bem fortes. Filma ele lá, irmãos. Digam comigo, pentecostalismo clássico, movimento carismático, movimento de sinais e prodígios. Então, o que é o pentecostalismo clássico? É aquele que se volta para a Bíblia, você lê Atos, você tem a experiência com a palavra, e pela palavra você busca o poder de Deus, busca ser usado pelo Espírito Santo, busca os dons, e ele te batiza. Ok? Você é salvo, você é crente, você lê a palavra, conhece a palavra, e busca viver a experiência pentecostal, por onde? Pela palavra. Ok? Então, o primeiro movimento, como esclarece bem Peter Wagner, é que veio um movimento carismático, aliás, um movimento clássico, que vai surgir em 1900. E esse movimento, ele buscou a caracterização da ênfase das línguas estranhas. Ou seja, a pessoa buscava o Espírito Santo, e qual era o sinal de que ela era batizada?
o falar em línguas estranhas. Então, o movimento clássico do movimento pentecostal, era o falar em línguas Aí vem o movimento carismático, 1960, 1970, está ligado ao movimento católico romano. E aí você tem o terceiro movimento, a terceira onda, ela tem um problema, porque ela vai estar ligado na personalidade, ok? Ela vai estar ligado nisso, como John Wimber, que aqui a questão estava mais na busca dos sinais e dos prodígios. Aí é que entra o problema, porque muitos movimentos, entre aspas, pentecostais, fugiram do padrão da experiência bíblica para cair em movimentos que buscam apenas poder, que buscam apenas milagres, que buscam apenas pula-pula, emocionalismo, grito, histeria, cai no chão, loucura, rodopiar. E aí isso não é bíblico. Aí o movimento pentecostal começou a ser criticado, porque saiu do momento bíblico clássico e voltou-se para uma experiência. Por exemplo, só querer falar línguas. Por exemplo, só querer emoção, só querer poder. Tem irmão que vai para o culto hoje, ele diz, rapaz, quando eu chegar lá, eu não quero saber de nada, eu quero me acabar no poder. Não é assim não. Não é assim não. Você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo pela Bíblia. Quando você conhece a pessoa do Espírito Santo pela Bíblia, você vai saber que ele é Deus. Essa divindade do Espírito Santo, essa deidade, é que ele é Deus. E Deus você respeita. E Deus você honra. Eu já vi gente aí falar língua estranha com chiclete na boca. Eu já vi gente falar língua estranha com brincadeira. Eu já vi gente pegar vídeo e fazer gracinha com as coisas de Deus. Mas quem conhece a divindade do Espírito Santo não faz isso. Está aí. E aí você sabe, pelos atributos divinos, aquilo que é aplicado a Deus, é aplicado também a quem? Ao Espírito Santo. Então essa terceira onda, ela vai ser perigosa. Por quê? Porque alguns vão dar só ênfase aos sinais e aos... Tem igreja hoje que não quer saber de arrebatamento. Tem igreja hoje que não quer saber de santidade. Tem igreja hoje que não quer saber de ler Bíblia. Só quer saber de movimento, só poder. Fica um monte de menino dentro da igreja, crente, meninos, que não sabem de nada, não quer Bíblia, não quer palavra, não quer santidade, não quer uma vida espiritual na palavra. É só com o negócio, eu quero voar no Espírito, eu quero nadar. Não é assim não, irmão. Você tem que saber que o Espírito Santo é uma pessoa que você tem que buscar relacionar-se com ela como Deus, porque Ele é Deus. E aí vocês sabem, Charles Fox Parham, eu coloquei aqui, 1873, 1929, ele vai falar que o Espírito Santo era uma segunda bênção, depois da convenção. Ele dava ênfase à prática de falar em línguas e o batismo com o Espírito Santo. Aí depois disso, vem o negro Joseph William Seymour, isso em 1870, 1922, e aí você sabe o que aconteceu em 1906 na Rua Azusa, quando o poder de Deus ali foi buscado. E aí, é aqui que o movimento pentecostal vai tendo a sua expansão. Mas não quer dizer que o Seymour trouxe a doutrina pentecostal. Não quer dizer que o William Farham trouxe a doutrina pentecostal. Estava na Bíblia. Eles só foram ler, acreditaram que essa experiência não era só para o passado, é para todas as épocas, e Jesus batizava, curava, como ainda faz hoje. Aleluia. E você pode buscar essa experiência, querido irmão. Você pode buscar essa experiência. Agora, hoje esse movimento sofre muita crítica. Sabe por quê? Porque despreza-se o evangelho, despreza-se o arrependimento, a santidade, e só busca poder. Aí é que está o erro. Que nós temos de crente meninos, exagerado, que não sabe o que é Espírito Santo, aí pronto, aí começa o problema. Mas nessa linha histórica, você tem o pneumatorroi, que na verdade eram os opositores do Espírito Santo. Lá atrás, você tem esses opositores. Então, oposição contra o Espírito Santo não é da agora, contra a doutrina do Espírito Santo não é da agora. E no final do século IV,
nós vamos ter aí uma importante posição sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero citar Gregório de Nazianzo, pastor Ezequiel Soares, no livro dele, primeiro capítulo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele trata dele e ele dizia, ele aplicava todos os títulos pertencentes a Deus, ele aplicava a quem? Ao Espírito Santo. O Dídimo, nós podemos analisar que ele destacou a importância do Espírito Santo na criação e na renovação e na santificação das criaturas de Deus. Ok? O Dídimo fazia isso. Basílio dizia que o Espírito Santo faz com que homens sejam semelhantes a Deus. E Santo Agostinho dizia: o Espírito Santo é um dom dado por Deus, o qual une os cristãos a Deus e aos demais cristãos. Então você tem aí no século IV, dando-se ênfase à pessoa do Espírito como Deus trabalhando para o nosso bem. Então, aqui eu tenho a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, ele é Deus. O interessante, queridos, que quando eu falo sobre essa personalidade do Espírito Santo, essa deidade do Espírito Santo, lá vai, rapidinho aqui, João 14, 26, ele ensina, Romanos 8, 14, ele guia, Efésios 4, 30, ele entristece, Atos 13, 2, ele comissiona e nomeia ministros, João 15, 26, ele dá testemunho de Cristo, Romanos 8, 26, ele intercede, Atos 5, 9, ele pode ser tentado, Apocalipse 2, 7, o Espírito fala, Atos 16, 6, 7, ele ordena, Tito 3, 5, o Espírito regenera e renova, Romanos 8, 26, ele intercede por nós. Então, nesses 3 pontos da lição, o ponto 2, ele diz o Espírito Santo em Jesus Cristo. Qual foi o papel do Espírito Santo em Jesus Cristo? Capacitá-lo para a obra, concretizar a vontade de Deus. Se você ler Lucas 4, 17, 18 em diante, ele diz, o Espírito do Senhor está lá em Isaías também. Então o relacionamento do Espírito Santo é que o Espírito Santo capacita a Jesus Cristo para desempenhar a obra de Deus. Eu vou finalizar, meu tempo aí já esgotou. Tem quantos minutos, irmão? Quanto? Pronto, eu vou finalizar dizendo 3 coisas que vocês vão falar comigo. Digam comigo, a importância do Espírito Santo. Vamos lá, no trabalho, na adoração e na experiência. Vamos lá, repita aí. No trabalho, sim, na adoração e na experiência. Muito bem. Pastor Ezequiel Soares, com muita precisão, que era uma questão, o Espírito Santo pode ser adorado ou não? O Espírito Santo pode ser, ele deixou claro que o Espírito Santo pode ser adorado, porque nessa pericorese, ok? Que gira ao redor, você tem essa palavra que ela é composta, peri, ao redor, acerca de, então você tem, nesse relacionamento da Trindade, o relacionamento que se dá em torno dos 3, os 3 é a Trindade, e eu quero dizer uma coisa, na obra de Roger Olson, ele diz o seguinte, se você tentar entender a Trindade, 2 coisas vão acontecer. Uma, você pode ficar doido, porque ninguém explica a Trindade, e a outra é que tu pode pecar, porque se você não sabe, como é que você vai explicar o que não sabe? Ninguém explica a Trindade, nós temos que crer na Trindade e acabou essa história. Mas nós sabemos que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus, ambos estão relacionados, mas são pessoas distintas. Nós não temos 3 deuses, nós não temos um Deus que se manifesta em 3 modalidades, como acreditava lá de Esmirna, Noeto de Esmirna. Nós não acreditamos assim, como acreditava Sabélio. E vocês sabem que o pior também vai ser o Ário. Ário vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nós temos o Pai Eterno, que cria Jesus, e que Jesus cria quem? Pronto, outro erro tremendo. Então eu quero que você, querido irmão, saiba o seguinte, o Espírito Santo, em conexão com a adoração, ele nos leva a praticar isso em uma área que isso é através de uma comunhão com ele. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, porque o Espírito Santo é quem traz para nós a real mensagem de quem é Jesus, de quem é Deus. Ele nos leva a esse campo da adoração. É claro que o Espírito Santo, como diz o pastor Ezequiel, pode ser adorado, mas a ênfase dele na Trindade
é nos levar à adoração verdadeira do Pai e de Jesus Cristo. Está aí João 4,29, lê aí, irmão. Então é muito importante. Eu posso adorar, Ele é Deus? É. Mas no culto nós não vamos adorar ao Espírito Santo tão somente. Nós temos que entender que Ele nos leva à adoração ao Pai e a Cristo Jesus. Ele é Deus, mas dentro dessa perspectiva, Ele não é maior nem menor, como muitos pensavam. Eles são iguais. Eles são iguais. Só que nessa atividade, o Espírito Santo tem a missão de nos levar a adorar o Pai e o Filho. Como é que diz? Isso. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Isso. Porventura não é este o Cristo? Pronto. A segunda coisa, no trabalho. O que você tem aqui? Irmão, quem nos capacita para o trabalho é o Espírito Santo. Você pode estudar, pode ser doutor, pode ser o que for, mas na obra de Deus aqui, quem manda é o Espírito Santo. Eu coloco isso aqui. O Espírito Santo, é muito bom você entender que ele é uma pessoa. Se você não entender que o Espírito Santo é uma pessoa, você vai querer mandar. Porque a força, você quer manipular a força. O Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo não é a força psíquica, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele nos capacita com poder e com algo de Deus para nós fazermos a obra dele. Então, na obra de Deus, não tente manipular o Espírito Santo. Ele não é 500 graus de poder, ele não é uma força psíquica, nem uma energia. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. E no trabalho quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele, porque Ele está em nós. E em último lugar, eu falei o Espírito Santo Aqui é o mais importante, eu finalizo aqui. Para entendermos que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, nem um poder, nem uma influência que você pode manipular, você precisa saber que Ele é. Digam comigo bem forte. Vamos lá. O Espírito Santo é Consolador, ajudador, amigo, companheiro, presente em toda a vida, Deus. Então pronto. Por que você pode ter experiência com Ele? Porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma energia, Ele não é uma força. Às vezes você diz, eu quero que essa energia entre aqui em mim, e eu vou pular agora, eu vou gritar agora. Nada disso, isso é loucura. Isso é loucura. O Espírito Santo é uma pessoa. A experiência que eu vou ter com Ele é que quando eu leio a Bíblia, Ele é o Parácletos, Ele é o advogado, Ele é o ajudador. O Espírito Santo é Deus. Quem conhece a realidade bíblica não fica com essas brincadeirinhas que esses meninos fazem aí hoje. Não, isso é brincadeira. O Espírito Santo é uma pessoa. A experiência que eu vou ter com Ele na Bíblia é que Ele me toma, Ele me faz falar nas línguas espirituais, Ele me capacita com os dons para eu fazer a obra. E quando eu falo línguas, Paulo diz, o meu espírito se fortalece, porque mesmo que eu não compreenda, mas é você e o Espírito Santo sabe. Línguas estranhas não é para tu andar pegando microfone, é pá, 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 é pá, 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 é entre você e Deus. Um irmão perguntou aí na internet por que ele disse, nunca me viu falando língua estranha. Língua estranha não prova espiritualidade. A língua estranha é uma intimidade entre eu e Deus. Então, queridos, meditemos nisso. E o terceiro ponto da lição é falando da atuação dele no mundo. João diz que ele convence do pecado, da justiça, e o Espírito Santo ele está envolvido em todas as nossas atividades. Portanto, começa esse ano nessa experiência maravilhosa. Que Deus te abençoe. Olha, pastor Luiz. Soberano Pai, louvamos o Teu nome nesta hora, agradecidos pela Tua poderosa palavra falada aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, invada nesta hora as nossas vidas. Meu Deus, invada cada pessoa que está nos assistindo agora. Dê capacidade e autoridade do céu para vivermos na Tua dependência. Sê conosco e nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém.